Salve, salve, meu povo! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao terceiro episódio do CNCast. O tema é Dia da África. Vamos estar falando da comunicação antirracista, do afroempreendedorismo, do afroturismo e vários outros temas. Ao meu lado, quem está? Mariane Meira. Isso aí, Giz. Hoje o programa está muito interessante, porque além desses assuntos que você acabou de falar, a gente também vai falar sobre políticas públicas para combater o racismo. E a gente recebe quem? Professor João Borges, doutorando em difusão do conhecimento. Ele que lançou recentemente um documentário Águas Ancestrais. Está aqui conosco. Professor, seja bem-vindo, a casa é sua. Vamos aí nesse processo dessa troca de ideias, né? Desse café filosófico, que foi até café mesmo. Café, você preferia outra coisa. Então, essa questão do 25 de maio, ela está ligada a um movimento anterior chamado Movimento Pan-Africanista, que destaca assim, uma série de ativistas, homens e mulheres africanas, de pesquisadores, de artistas, em prol de um movimento de unificação da África. Então, chama-se pan-africanismo, o cerne ideológico desse movimento de países africanos em torno da sua emancipação. Lembre-se que até o início da metade do século XX, vários países africanos ainda não existiam como sim. Lembra-se que um dos motivos da Segunda Guerra Mundial é a partilha da África, né? Você vê que até hoje os europeus não querem largar o filé. Hoje você vê que o processo de exploração é muito mais sofisticado do ponto de vista da argumentação para a existência dele próprio. Sim. Então, naquele período, você tinha uma série de países que ainda não tinha sido reconhecido a sua independência e ainda não estava plenamente independente de alguns países, ainda eram colônias. Sim. O Brasil? Não, o Brasil é bem antes, do ponto de vista da relação da colônia. O Brasil, você vê que no final do século XIX a gente já tem a proclamação da República. Enquanto países africanos até a metade do século XX ainda não eram, a segunda metade do século XX ainda não eram reconhecidos pela Organização das Nações Unidas. Lembre-se, é bom lembrar que o regime apartheid, que prendeu Nelson Mandela por 40 anos, ele está lá no século XX, baby. Século XX. Exatamente. Então não esqueça que no século XXI nós estamos colhendo os louros desse processo de transformação escravocrata. É importante que nós compreendamos uma categoria do ponto de vista científico importante para compreender em todos os campos os fenômenos que se apresentam a partir do racismo. Seja ele um eixo suleador das nossas reflexões. Como é que o senhor vê os movimentos, né? As atividades, os movimentos organizados do povo negro? O que é que o senhor diz aqui no Brasil, tá? E especialmente aqui na Bahia? Bem, os movimentos negros, eu acho importante falar dos atemporais, são aqueles que impregnam e constituem a identidade cultural brasileira. Algumas manifestações que são movimentos e alguns movimentos que se tornaram manifestações. Então, por exemplo, a capoeira é um conjunto de saberes, fazeres e dizeres que ali está cristalizado a única arte marcial do Ocidente. A única arte marcial do Ocidente. Do Ocidente, a capoeira? Sim. Ela reúne elementos de uma filosofia ligado a um pensamento primaz que é o Ubuntu. E Ubuntu é uma palavra que quer dizer eu existo porque você existe. Ubuntu, eu existo porque você existe. Mas a capoeira é uma manifestação afro-brasileira, ela não é africana. Então, isso já refere-se a um processo que nasce aqui com a escravização. A mesma coisa são as religiões de matriz africana, que tem nelas condensados uma série de saberes da língua, dos cânticos, da fitoterapia, da matemática, da religiosidade, da filosofia. Então, existe uma série de marcas que ficaram impregnadas na cultura brasileira, fruto
das movimentações. Então, você está me fazendo, voltando a sua pergunta para ser objetivo e não se perder no caminho. Então, no que diz respeito a marco de movimento negro, o pan-africanismo ele representa uma resposta direta a uma série de coisas que aconteciam no planeta, também no Caribe, na América Central como um todo, no norte, no sul dos Estados Unidos. Lembre-se que naquele momento também tinha os movimentos pelos direitos civis americanos, aí você viu uma série de figuras importantes. Você tinha já um preâmbulo disso com os movimentos que depois se chamariam de hip hop no Caribe. Você tinha o aquecimento do pensamento e da popularização da figura de Bob Marley na década de 70. Então você tem um conjunto de fatores que constituem para aquele fenômeno histórico, falando do pan-africanismo. Então, essas cores associadas que nós conhecemos, elas vêm segundo uma discussão de intelectuais, é importante dizer. Cheikh Anta Diop, que para mim é o maior pensador do século XX, que era químico, era físico, era filósofo, era historiador, e ele vai fazer justamente a derrubada de uma série de paradigmas científicos da biologia que respaldavam todas as ciências sociais até o início do século XX, sobre a supremacia do ponto de vista de humanidade dos não africanos com relação a eles, principalmente os europeus. Então, achei que Anta Diop que vai desenvolver o estudo da química, o estudo no sentido da química do carbono 14, e vai mostrar que os fósseis mais antigos de hominídeos estão na África, os australopithecus, os erectus. Só sai, o homem só começa a andar depois do Homo neandertal. Então, está lá na Foz do Congo o início de tudo. É claro que no Brasil a gente tem a referência de Acotirene, de Zumbi dos Palmares, das figuras importantes, já desde o início, já no século XVI, da relação dos povos bantus com os tupinambás, tupiniquins, que isso é muito importante para a subsistência dos dois povos. E para nós que hoje somos aqui negros de consciência, mas caboclo mesmo, né? Que a gente não pode se colocar como uma figura completamente negra do ponto de vista biológico, porque o racismo é um fenômeno social, assim como o conceito de raça também. Então é isso, é nesse momento que vamos começar a discutir o que é racismo, por exemplo. Você falando aí sobre esse recorte seu dos movimentos, né? A capoeira e outros que você acabou de mencionar, eles trazem assim, na sua essência muita história, muita cultura, muita ancestralidade, mas também muita resistência, né, do seu povo, e também o combate ao racismo, né? Esses movimentos vêm trazer isso de forma mais forte. A partir do pan-africanismo, sim, é que toma-se um corpo, um movimento negro do ponto de vista de organização política e de maneira na Bahia, a gente internacionalizadamente. Certo? Então, isso é uma percepção que os negros começam a ter fora dos seus lugares de espaço. A discussão da internacionalização, ela é importante dentro para o movimento negro. Agora, aqui no Brasil, ele fica muito mais forte depois do momento pós-ditatorial. Na década de 80 é quando começa a surgir alguns movimentos importantes. Agora, é bom que também a gente não esqueça de algumas resistências, já que você usou a palavra resistência. Por exemplo, a Sociedade dos Desvalidos é uma sociedade do século XVIII, uma sociedade negra que está lá, que é a mais antiga ONG do Brasil, é uma sociedade negra, feita por pessoas negras, que é a Sociedade dos Desvalidos. Está lá, servia para comprar euforia. É uma reação exitosa. Então, professor, a partir desse movimento, do nascimento dos movimentos, o senhor acredita que o afroempreendedorismo e o afroturismo veio a partir dessa movimentação desses povos, dessa organização? O que é que o senhor vê? Na medida que as pessoas são sequestradas e vêm para cá, se estabelecem aqui, e principalmente depois das leis que modificam os processos escravocratas, todas elas, a Eusébio de Queiroz, a Ventre Livre, vai modificando e impactando do ponto de vista das relações que outrora eram escravocratas e passam a ser relações de trabalho. Levando isso em consideração, os mercados
que naquele momento se constitui como mercado dos consumidores, porque é bom que se fale da importância da Inglaterra e das pressões dela para o contexto de fim da escravidão. Porque na medida em que você tem um mercado de mão de obra, e ela não está sendo utilizada, você traz outros problemas econômicos e sociais. Como é que essa população come? Então, qual foi a política pública do Estado brasileiro recém-fundado? Foi fazer migração, trazer imigrantes italianos, poloneses, ucranianos, certo? Alemães, e dando uma série de benefícios. Enquanto a população negra ela foi alijada do processo, sem direito a uma série de elementos primordiais para o gozo da dignidade humana, e com outras leis criadas para entrave da sua plena vivência. Leis de proibição de propriedade de terra, de proibição de acesso à escola, e leis que reprimiam o aspecto identitário, as leis de vadiagem, proibiam a capoeira, a religiosidade. Levando isso em consideração, é importante que a gente perceba que a inserção no mercado de trabalho da população negra é pela sua própria existência, destacando-se a figura das mulheres, que já eram mulheres ganhadeiras, comprando as alforrias de seus companheiros, mas também não aspecto do ponto de vista gastronômico, mas também de lavadeiras de ganho, de uma série de outras atividades. Aí depois a gente vai, com isso, consolidando uma série de tipos de vendedoras, como baianas de acarajé, bijuzeiras, que fazem parte de um saber ancestral, na medida que essas comidas são todas comidas de ancestros. Então, se impregnando um processo de desenvolvimento dessas comunidades a partir das suas expertises contábeis também, no que diz respeito à percepção da movimentação microeconômica de cada região. Essas comunidades, esses grupos inseridos dão banho, você não sabe o quanto é que se gasta por uma festa de candomblé. Como movimenta toda uma comunidade, o entorno, as coisas que acontecem em virtude de algumas ações que são movidas por ações de pessoas negras. Então, é importante destacar que os norte-americanos foram mais visionários nesse sentido. Por exemplo, tem um intelectual do movimento negro que chama Marcus Garvey, que ele constitui uma dessas pessoas que influenciam no pan-africanismo. Inclusive, ele influencia muito Bob Marley. Que ele vai fazer a primeira indústria de bonecas pretas norte-americanas. E que eles já discutiam uma relação comercial entre as pessoas negras a fim de fortalecer seus nichos econômicos. Não pensando apenas no aspecto de uma microeconomia, mas de relação com outros organismos. Por exemplo, a Fundação Quaker, que era uma fundação que custeou muitos projetos de combate ao racismo, e ela surge porque os negros não consumiam aqueles sucrilhos pela manhã com o leite e não tinha nenhuma política para eles próprios. Então quer dizer que a gente consome e você não dá nada. Então a ideia agora é de como é que a gente se torna consumidor. A escravidão se transforma e vai aprisionando a gente de outras maneiras ao longo da história, e não tem jeito. Indo para o empreendedorismo, eu quero falar também da questão do afroturismo, né? Esse afroturismo que a gente está falando agora, né? Falando muito, acredito que Camaçari tem algumas rotas. E como é que o senhor vê esse afroturismo, essas rotas, né? A questão econômica disso, né? O afroturismo é o início de uma ação afirmativa. Porque ao longo dos anos o Estado brasileiro investiu numa imagem de turismo sexual, pouco turismo de família. Então, vinha pouco para cá o casal, independente da forma, da cor que seja, vinham homens em busca de uma imagem vendida lá fora. Ou quando era um turismo do ponto de vista mais apurado, ele vinha ver a cultura afro-baiana. O âmago do turismo de cultura na Bahia é o azeite de dendê. É o quê? É o chimarrão aqui? Então, a gente precisa primeiro compreender as coisas como um aspecto de reparação.
Logicamente que você não pode passar pelo centro histórico sem falar sobre a história africana no Brasil, sempre passando nem pela gastronomia, nem qualquer praia que você vai aqui, não tem condição de fazer apagamento, porque o ser humano constitui o local. Agora, o que acontece? As rotas sendo construídas por pesquisadores da área de turismo, de história, de museologia, que tem uma perspectiva da história como uma ciência, com paradigmas africanos, afro-brasileiros, é outra coisa. Porque a ciência, é isso que inclusive faz parte da minha pesquisa, ela é uma narrativa a partir de interesses. A ciência ela não está separada dos outros campos da política e de interesses econômicos também. E a ciência, por muito tempo, ela reforçou uma suposta superioridade racista. Lembre-se você que muito a ciência buscou provar uma superioridade, né? E você pode ver isso com vários... É uma aula, tá? Maravilhoso. Maravilhoso. Então precisamos ver que tem uma outra questão, que uma série de ciências e de tecnologias e filosofias nascem na África e são roubadas, né? A partir de uma construção, de uma academia, de uma tecnologia, de uma ciência que é uma sugação das universidades mais antigas do planeta, né? Você aí mencionou o seu projeto e a gente já estava aqui para falar sobre ele, que deve ser fruto do seu projeto, documentário Águas Ancestrais. O Águas Ancestrais, ele faz parte de um conjunto de registros que eu estou fazendo a respeito do cerne da minha pesquisa de doutorado, que se dá lá no território Iorubá, na Nigéria e na costa do Benin. Então, justamente o que eu estou demonstrando é que essas movimentações que vieram para cá no âmbito do trabalho mental, da intelectualidade, elas resistem a uma violência física escravocrata. E se cristalizam uma forma de ver o mundo, uma ontologia, um sentido da vida, uma busca para resoluções de sentenças químicas, matemáticas, qualquer que seja, a partir dos nossos pressupostos científicos. Não aquela ciência que ao longo do tempo só serviu para roubar, para matar e para justificar as atrocidades. Né? Então, levando em consideração que nada está associado e as questões econômicas, como você trouxe, não podem estar deixadas de fora nesse sentido, a nossa pesquisa justamente ela traz elementos também que dialogam com a estética, porque eu também sou artista plástico de formação, não de formação acadêmica, mas de fazer, e também trabalho nessa perspectiva com o audiovisual, tentando impregnar a importância da uma oralidade, porque a ciência ela se tornou extremamente bibliogólatra na medida em que foi importante o apagamento de outros saberes que não estavam escritos. E que nós sabemos que os livros de força que influenciam mais as pessoas são livros que foram modificados suas escritas. Vejam os livros sagrados. Existem uma série de tipos de cristãos diferentes só por interpretações diferentes da Bíblia, assim como islâmicos, assim como fujiísta, né? Então, independente da religiosidade ou da crença mais cristalizada, então tem uma impregnação de coisas escritas. Então, esse documentário, ele fala da atitude das comunidades tradicionais, do trato dela com as águas. Porque a água potável no planeta, do ponto de vista de proporção com que a massa que isso é, que é uma massa de água, a água potável é bem pouquinha. E cada dia que passa estamos destruindo mais. E só que antigamente a gente ouvia determinados tipos de mensagens que estava acabando, estava destruindo. Hoje em dia isso já é uma realidade. Já é uma realidade. Então, o que eu estou demonstrando? Que existem comunidades que têm uma capacidade de se relacionar com o meio ambiente de uma maneira mais inteligente, mais espiritual. Que é o que tem a ver com a minha pesquisa, que é justamente demonstrar que existe isso. Um dos projetos nossos é o projeto Oluo, de popularização da filosofia e ciência africana. A gente faz ela em tudo quanto é lugar. Em cemitério, em bordel, em universidade. A gente fala de filosofia africana em qualquer lugar, no terreiro. E esse é uma outra parte da pesquisa que trata, da minha metodologia, que trata a respeito do audiovisual.
Tem outros aí, depois eu vou mostrar para vocês, falando de outras coisas, de racismo institucional, de não sei o que, isso aqui. Tudo a partir de um diálogo circular. Professor, a comunicação antirracial, eu vejo você falando sobre o seu documentário, sobre os seus projetos, e a partir de aí eu quero fazer uma pergunta, como você vê a comunicação antirracial, porque para mim tudo isso já é uma comunicação antirracial. Esse projeto, esse documentário onde dissemina a informação de uma forma ampla, através da cultura, da nossa história, dos nossos ancestrais, do racismo do povo negro, né? Então, como é que o senhor vê essa comunicação na nossa realidade? Vou trazer para Camaçari. Você está falando de linguagem antirracista. A linguagem então, antirracista. do ponto de vista da linguagem antirracista, a gente tem que compreendê-la a partir dessa proposta. Tem que compreendê-la, não. Eu vou tentar interpretá-la a partir da minha proposta, que é uma proposta interdisciplinar, de ver de formas diferentes. Então, a linguagem ela está impregnada em todo o valor civilizatório de qualquer sociedade. Por exemplo, as comunidades de terreiro, o que é que ela salvaguarda? São as línguas. Porque é o idioma que constitui o nome, onde está o nome. É quando você pergunta o que é isto, você está impregnado ali de uma historicidade, de uma língua que diz o que é. Tem um sujeito, um predicado, tem uma organização gramatical que faz com que você entenda os tempos, as conjugações, as flexões de gênero. Então, essa formação da linguagem ela não está dissociada do pensar. Que é exatamente isso que a gente está dizendo, contrapondo os mecanismos científicos eurocentrados, que não está separado a sensação, o coração das outras instâncias. Então, quando você fala de comunicação racista, ela remete ao que se expressa, de o que se sente, ou que se pensa. Porque a comunicação é reflexo daquilo o que a mentalidade está sendo vigenciada, ou é uma construção artificial de uma realidade. Quando você quer colocar uma marca em evidência, se ela não tem um conceito por detrás, é muito mais difícil de você dizer o que é. Embora que hoje em dia, levando em consideração as sociedades de consumo, independente se são capitalistas ou não, se é os Estados Unidos ou a China, existe essa necessidade de impregnar esse comportamento mais acentuado. Pensando numa contemporaneidade e a importância desse pensamento no que diz respeito a uma visualização, porque quando você trata disso, você trata de comunicação. Então, antigamente, você poderia ver uma série de denúncias de anúncios de emprego que eram muito mais racistas do que hoje. Entretanto, do ponto de vista da comunicação, hoje nós temos uma série de dificuldades no que diz respeito, inclusive, a uns estelionatários intelectuais que constituem uma certa narrativa a respeito de uma mentira muito forte e as pessoas acabam acreditando em coisas absurdas do ponto de vista da relação étnico-racial. Então, existe agora toda uma movimentação também contrária a isso, meninos na periferia, com uma profusão de informações interessantes, com uma linguagem muito mais dinâmica do que a minha, a sua, muito mais atrativo do que nosso papo, e que também é resultado de todo esse conjunto de coisas que está preocupado muito mais com a aparência do que a essência. Então, a comunicação é aquilo que faz com que as coisas digam o que são. E ela não vai fugir dentro de uma estruturação racista. Ela não vai fugir a isso. Então, você vê que tem gente aí brigando para ter direito de ser nazista. Mesmo compreendendo que uma série de leis foram criadas depois da Segunda Guerra Mundial, em torno disso, mas se diz, não, eu quero uma liberdade, eu tenho que ter liberdade de te machucar. Então, o nível de maturidade, de discussão ética para a construção política, levando em consideração que a base de tudo é uma moral, ainda estamos andando devagarzinho. Os africanos são muito mais evoluídos nesse sentido.
E o CNCast de hoje tem um oferecimento da Culinária de Terreiro. Olha só, ela trouxe a Solange Borges, que é um amor, trouxe pra gente o dendê de pilão, que é produzido, né, um dendê agroecológico produzido na Agrovila Pião Manso, aqui em Camaçari. E esses produtos estão todos produzidos lá também. A gente tem a farinha de mandioca, olha só, a gente também tem aqui o beiju de tapioca pra gente tomar aquele cafezinho, uma delícia em Giza. E também ela trouxe aqui essas cocadinhas aqui deliciosas de coco e também de amendoim. E o Instagram é @culinária de terreiro restaurante. Você pode encontrar todos esses produtos e muito mais no Instagram. Então vamos voltar para a pergunta do documentário, que é fruto aí, né, da sua jornada aí, estudando, pesquisando. Eu quero saber se esse documentário vai ser lançado, mas vai estar assim posto para todo mundo assistir, todo mundo disponível, né, para todo mundo assistir. Nas quais plataformas? Então, como é que você pensa em divulgar? Não, ele foi pensado assim. Ele foi lançado na universidade, no CISP. Aí, porque ele ainda tem são vários pedaços que ainda estão sendo produzidos, certo? E são curtas-metragens. E esse curta, o Água Ancestral, ele vai ser lançado também nas comunidades que nós gravamos, em vários locais da Bahia. Depois que nós lançarmos nos locais, a gente vai lançar para as plataformas, porque tem as relações institucionais aí com as universidades que estão envolvidas, o nosso acordo com as comunidades de trazer de volta, e aí teremos até o final de junho 6 ou 8 lançamentos. 8 lançamentos até o final de junho. E nesse processo a gente também vai produzindo outras coisas, porque o que a gente está discutindo é justamente essa interdisciplinaridade africana no Brasil, a partir dessas comunidades de matriz africana, quilombo, terreiro. Então, eu tenho demonstrando que ali se cristalizou e se difunde um conhecimento, uma filosofia para viver, uma sabedoria que demonstra uma capacidade de intervenção econômica, social, filosófica, de relação de educação, de posição política. Então, um conjunto de saberes, fazeres e dizeres que possibilitaram nossas organizações. Então, do ponto de vista filosófico, que é aquilo que mais me interessa, está lá em Lei e Fé, que é o local onde se dá uma boa parte da minha pesquisa. Então, o que é que eu estou falando? Estou fazendo uma demonstração das relações comportamentais que temos até hoje, tanto lá quanto aqui. Mas, fundamentalmente, a nossa capacidade de resistir às coisas negativas da vida. Então, a gente veio aqui para ser feliz. Diante de tantas dificuldades, como é que a gente consegue ainda criar várias pérolas como o samba, como uma série de outros tipos de artes, como uma série de ações, de acontecimentos, de projetos interessantes. Então, isso tudo tem que ser cientificizado por nós também, não pelos outros sobre nós. Sim. E também comunicado, né? Porque todo o estudo, todas essas pesquisas tem que ser acessível, tem que estar em algum lugar para que seja visto, para que seja comunicado, porque... Compreenda uma coisa, a universidade não é um espaço acessível. A universidade é um espaço de disputa como outro qualquer. Então, ter pesquisadores pretos lá fazendo isso também não é mas um pesquisador preto que tem um sentimento, a vivência do povo preto, tem que difundir essas pesquisas. É o papel. Ele vai levar para esses lugares. Primeiro, os locais que são parceiros nossos. Isso. Aí depois a gente vai largar aí para todos. Porque precisamos, você tem essa responsabilidade de comunicar. Isso, os seus saberes, os dizeres, todos eles precisam ser comunicados, as pessoas precisam saber. Aí sim a comunicação. Eu acredito que a comunicação é uma força da natureza. Sim. Observe, os mecanismos, as divindades que eram mais demonizadas desde o Império Romano para cá são as de comunicação. Por exemplo, Exu é o demônio, é o orixá da comunicação.
Hermes, o pai da hermenêutica, também era demonizado. Então a comunicação é uma força da natureza. Ela não é apenas uma relação que existe entre seres humanos. Você já viu os passarinhos pela manhã? Ou o vento tocando a árvore, e a árvore reagindo. A comunicação é uma força. Às vezes a gente não precisa nem falar que a gente já sabe o que é que o outro quer. Quando você está querendo namorar, que você está exalando aquele cheiro, seu marido deve ficar lá. Então a comunicação é uma força da natureza. Sim. Tem vezes que a gente olha e sente que vai chover só pela umidade do ar. Está chegando no final do nosso programa. Professor, esse bate-papo foi maravilhoso. Olha o tanto de perguntas, de dúvidas, de discussões que eu trouxe. E precisamos nos encontrar, bater outros papos, que tem muita coisa, né, Mari? Quero te agradecer e quero que você fale um pouco dos seus projetos, do documentário, das suas palestras, para que empresas, pessoas que estejam interessadas em divulgar, em difundir essa informação, essa comunicação sua, a partir da sua experiência, de suas pesquisas, encontrem, por favor. Primeiro eu vou agradecer para vocês, né, o convite. Eu não sei exatamente, além de Edson, qual foi o vetor que nos trouxe a esse encontro, mas eu agradeço também a ele. Agradecer a cada pedra, a cada vento, a cada folha, a cada passarinho que está aí fazendo o nosso caminho existir. Na próxima vez que nós conversarmos, ao invés de beber água e café, vamos tomar uma cervejinha para deixar mais tranquilo o ambiente. Certo. Eu gostaria também de dizer para você que o nosso trabalho, ele provém de uma caminhada, é claro, né? Uma caminhada de família, de meus pais, meus avós. Dizer que esse momento agora, que é um momento mais de um trabalho mais científico, voltado para um campo de coisas, não diminui as suas outras atividades, né? Nenhuma delas. Todas estão soleadas, todas estão organizadas segundo uma forma de pensar e ver o mundo, sentir o mundo. Levando isso em consideração, todas as coisas que a gente já fez até hoje, que eu não vou ficar aqui falando sobre isso, sobre essas atividades no campo da estética, por exemplo, das artes plásticas, da arte visual, ela tudo está linkada a uma ideia primordial. E essa ideia primordial é aquilo que faz com que a gente se move o tempo todo, que é acreditar nessa espiritualidade, que faz com que a inteligência, a inteligibilidade se concretize através do raciocínio, através dos sentimentos, através da criatividade. Então, o que se chama de cognição, que é resultado justamente de um processo histórico milenar que faz com que a gente esteja aqui hoje destruindo o planeta, acabando com tudo, difundindo o plástico. É resultado dessa desconexão que a gente está buscando, que é a conexão espiritual, que não é algo para se fechar em lugar nenhum e ficar pedindo nada a altar. É uma relação direta com a própria natureza. Então a ancestralidade está na natureza. Então, por isso essa questão da água nesse momento, porque a água é aquela mais vivificadora, é aquela que mais representa a vida e é aquela que a gente está agredindo mais. É claro que tem outras situações que a gente vai estar falando de outras coisas relacionadas a esse viver e observar as coisas no geral, mas se nós formos falar de uma condição de igualdade, de produção, de promoção de igualdade, a gente vai ter que se voltar a uma visão ancestral, porque o futuro é ancestral. Então, quando a gente olha para frente, a gente tem que levar em consideração as coisas que ocorreram. Então, nesse sentido, agradecer o presente agora que estamos aqui, dizer que foi um prazer conhecer vocês, todos, todas. Axé.